Começar com a parte estrutural em si, né? Que é a parte dos perfis. Basicamente, né, a gente aqui tem dois perfis de 40 centímetros e dois perfis aqui em paralelos de 30 centímetros. Aqui na altura nós temos dois perfis de 40 centímetros e um perfil de 40 centímetros. E esse aqui era para ser um perfil de 34 centímetros, entretanto, a gente comprou errado, né? A gente recebeu as especificações erradas, né, do perfil, e a gente acabou comprando errado. Então a gente teve que fazer uma solda em alumínio para compensar esses 4 centímetros, né, que acabaram faltando. E essa solda em alumínio é bem difícil de fazer, então minha recomendação é que vocês já comprem esse perfil de 34 centímetros, que é a conta exata para fechar aqui o perfil. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos quais são os perfis, né, os tamanhos, etc., a gente tem que saber que são perfis V-slot 20 por 20, ou seja, 20 milímetros por 20 milímetros. Né? E V-slot é exatamente esse espacinho aqui que tem para passar uma porquinha, né? E o parafuso aqui arrochar. Além disso, né, também temos aqui outra parte fundamental, né, que é a parte dos carrinhos, né? A parte dos carrinhos é de extrema importância, por quê? Porque é a parte dos carrinhos que a gente consegue fazer esse movimento aqui de rolagem, né? Rolagem nos eixos. Aí a gente tem basicamente dois carrinhos aqui embaixo, né? Dois carrinhos, entretanto, esses carrinhos aqui, ó, vocês podem ver que tem três roldanas, né? Um aqui e outra aqui. Essas duas aqui de fora são as roldanas com as porcas excêntricas, né? Dá para ver aqui melhor nessas aqui, que essas porcas excêntricas, elas são extremamente fundamentais para a gente regular. Por exemplo, aqui, ó, tá mais folgada essa roldana e aqui tá mais arrochada. Então é a partir dessas porcas excêntricas, né, que a gente consegue regular esse nível, né? Isso é extremamente importante porque no começo a gente tinha muita dificuldade porque as roldanas ficavam muito arrochadas e a gente não sabia como ajeitar isso. Então como é que a gente ajeitou, né? Regulando essas porcas excêntricas, que basicamente são porcas que a furação dela está fora do eixo. E se você for rodando essas porcas, né? Essas porcas não, esses meio que espaçadores, né? Elas acabam mudando, né, o raio, né? Porque como está fora do eixo, o furo, né? Em diferentes posições vai ter um espaçozinho diferente. Então essa porca excêntrica é muito, muito importante. Enfim, né? Depois disso, é uma coisa muito importante, além ainda dos perfis, né? Que a gente utilizou diferentes fixações, né? Aqui, né, a gente utilizou essa cantoneira, né, externa. Por que externa, Nilton? Porque ela aparece aqui do lado de fora. Entretanto, tem uma cantoneira interna que está aqui, ó. Ela é quase que invisível. Por quê? Porque ela fica embutida. Aqui, ó, para fixar esse perfil desse outro lado, passou uma cantoneira interna que fica interna a esse espaçozinho aqui, ó, que a gente consegue fazer a fixação em 90 graus. E certo, Nilton, e agora, como é que a gente vai fazer essa transmissão do movimento nas partes, né? Como assim, Nilton? Como é que eu consigo mover, por exemplo, esse eixo Y, né? Lembrando que aqui é o eixo Y, né? Esse eixo que vai para frente e para trás, né? Esse aqui é o eixo X, né? E esse aqui que vai para cima e para baixo é o eixo Z. É meio confuso porque geralmente a gente adota isso aqui como sendo o eixo X, entretanto é o Y, para o caso da impressora. Como é que a gente faz essa movimentação, Nilton? Basicamente, pessoal, a movimentação do eixo X e do eixo Y são bem parecidas. Por quê? Vai ter uma correia aqui, né? Essa correiazinha dentada GT2, que vai pegar essa roldana e a partir dessa roldana, né, com a rotação dela, a gente vai conseguir mover a correia. Mas não a movimentação aqui, mas a movimentação que o nosso motor, né, o nosso motor de passo vai gerar, né, em uma roldanazinha que está aqui interna, ó. Tem uma roldanazinha aqui, ó, que ela vai transmitir o movimento para todo o eixo, né, para toda a correia. E essa correia basicamente ela serve para transferir o movimento. Além disso, algo muito importante para a gente ter é porque pensa aí, se vocês forem mover algo e aquele algo, por exemplo, essa correia está frouxa. Como é que a gente faz isso? Porque se a gente fazer o torque, né, gerar o torque, essa correia vai meio que ficar solta e não vai tentar transmitir totalmente, né, o movimento. E como é que a gente faz para regular isso? Bom, a gente tem dois reguladores de tensão de correia. Esse aqui a gente comprou na AliExpress, já vem pronto. Entretanto, esse aqui a gente teve que fazer sob medida, né? Fez com impressão 3D, né? A gente comprou e fez. Por que isso é tão necessário, Nilton?
é aquele negócio. Isso aí é de extrema importância porque se a gente tiver uma correia frouxa, ela não vai conseguir fazer o movimento necessário. E ela tá bem certinha, ó. Vocês podem ver aqui que se eu apertar, ó, ela tá bem tensionada, né? Não tá muito tensionada porque a gente também não pode deixar tão tensionada assim porque corre o perigo da gente acabar danificando, por exemplo, uma peça dessa aqui, que é extremamente difícil da gente conseguir, né? Então, Newton, e como é que a gente fixou os motores, né? Esses motores que transmitem, né, o nosso torque, né, que geram o nosso torque. Bom, basicamente, cada motor foi uma especificidade diferente, né? Aqui nesse motor da frente, a gente criou um suportezinho MDF, né, para fazer o suporte do motor, com um furo que tem aqui, ó. Tem um furo aqui para passar, vira mais aqui, ó, tem um furo para passar exatamente a polia, né? Essa polia aqui, ó, para ela conseguir passar e encaixar bem direitinho. E além disso, a gente tem aqui dois suportezinhos, na verdade três, né? A gente usou esses três suportes para o motor aqui de passo, né? Esse suporte aqui em L, que facilitou bastante a nossa vida, né? E não dá muito para ver, mas aqui atrás tem outro motor, né? Esse outro motor aqui atrás é o que gera o movimento no eixo Y. E esses 4 motores, né? No caso 5, se for contar com a extrusora, né? Eles geram toda a nossa movimentação, né? Motores bastante precisos, né? Que a gente utiliza basicamente mova tantos milímetros e eles conseguem mover, né? Só que tem uma diferença como a gente transmite a movimentação para, no caso, esses dois motores do eixo Z, né? Esses dois motores, né? A gente tem uma diferenciação. Por quê? Vocês podem perceber que tem toda uma adaptação aqui, porque aqui a gente não está usando correia, né? A correia GT2 aqui a gente não usa. A gente está usando aqui o quê? Fusos trapezoidais, que basicamente aqui a gente tem um acoplador, né, para juntar, né, o motor, né, essa cabecinha aqui do motor, aí vem um acoplamento aqui, né, e vem um fuso, porque isso aqui ajuda a compensar porque pensa aí, não tem como esse eixo ficar 100% alinhado com o motor. Então vai ter que ter alguma forma de compensar esse erro, porque esse erro é imprescindível, assim, é quase impossível de ser corrigido 100%. Então a gente tem que admitir que esse erro existe e tentar diminuir ele ao máximo. Então isso aqui tem uma certa folga, né, que vai se movendo, né, ao decorrer da impressão, né, que serve para compensar. Além disso, né, a gente tem aqui o nosso fuso. Esse fuso está preso aqui no suportezinho, né? Vocês podem perceber que o suporte também é flexível e lá que é só para guiar. Entretanto, né, ele é muito importante porque senão o fuso ia ficar balançando demais. Isso aqui ia acabar gerando um ruídozinho, né, na nossa impressão. Além disso, a gente utilizou aqui um método assim meio gambiarra, né, mas meio um artifício para conseguir fixar essa castanha aqui do fuso no carrinho, né? Porque a partir dessa fixação a gente consegue girar aqui essa parte, né? Girar isso aqui, esse fuso, e o carrinho ele vai levantando e abaixando, né? E se a gente não tivesse essa fixação, isso aqui ia rodar, entretanto o carrinho não ia subir para cima e para baixo. Então a gente basicamente atravessou um parafuso aqui bem grande, né? Botou um ampor com espaçador aqui, fez essa estruturazinha MDF e fez também um formato de L em alumínio para a gente fixar tudo bem certinho, né? Essas medidas vão estar bem corretas, né? Bem com exatidão no livro que estamos preparando, que a gente logo vai divulgar, né? Mas basicamente, né, essa aqui é a estrutura que nós temos. E aqui a gente tem alguns caprichos, né, que a gente utilizou, que foi esse suporte aqui para o filamento, né, para o filamento não ficar solto. E outro ponto bastante interessante, né, que eu havia me esquecido de comentar, foi que a gente está utilizando aqui esse carrinho específico para a extrusora MK8, né? E esse carrinho vocês podem perceber que ele tem algumas furações bastante interessantes, né? Como por exemplo a furação já vem nele do BLTouch. Então foi muito fácil a gente instalar porque a gente comprou esse carrinho. Também tem a furação para a gente encaixar esse fan aqui, né? Que isso aqui toda essa caixinha é um fan. E o que vem dentro a gente posteriormente vai falar na parte eletrônica. Mas esse aqui é o carrinho para nossa hot-end, nossa extrusora e etc. E aqui embaixo, ó, vocês podem perceber que esse carrinho ele possui uma parte para fixar a correia, né? A gente vem com um grampozinho e fixa a correia. Essa mesma estrutura é feita para a gente fixar a correia aqui embaixo. É porque fica um pouco difícil de visualizar,
mas aqui embaixo tem a fixação das duas correias, né? E isso aqui é muito importante, porque senão a gente ia mover o eixo e não ia mover a mesa, ou por exemplo, o carrinho aqui. Então a gente tem que pensar como a gente transmite esse movimento e como a gente faz esse movimento chegar nas peças que a gente quer mover. E outra coisa bastante importante foi que a gente fez essa estrutura em MDF para suportar a mesa aquecida, porque sem ela a gente não ia ter como fixar a mesa aquecida diretamente nos carrinhos. Então a gente tem que fazer uma base em MDF e por cima dessa base em MDF vem a mesa aquecida. Isso aqui foi uma das coisas que mais eu trabalho, porque a gente não tinha meio que um gabarito certo para seguir. A gente tinha que encontrar uma milimetragem boa, né, que aqui a gente utilizou MDF de 6 milímetros, enquanto outras peças a gente utilizou uma milimetragem de 9 milímetros, né, ou seja, a espessura é relativamente considerável, né, porque se eu tivesse algo mais fino aqui, isso aqui iria dobrar mais. E a gente também, para dar uma altura, né, colocou umas peçazinhas de MDF por baixo do carrinho. Então vem basicamente o seguinte, nesse suporte para a mesa aquecida. Uma partezinha MDF, né, aí vem essa mesa aqui em MDF e por cima desse suporte para a mesa de MDF vem a mesa aquecida, né? Então basicamente foi isso aí que a gente utilizou na parte estrutural da nossa impressora. Foi algo bem complexo porque a gente não tinha muita experiência, mas a gente foi fazendo alguns upgrades e a gente considera que a estrutura da impressora está muito boa e muito parecido com o que é uma Ender 3, né? Uma Ender 3 basicamente segue esse modelo cartesiano aqui, né, de movimentação dos eixos Y, X, dessa mesma maneira. Tem outros modos de fazer impressora 3D, como por exemplo Delta, Core XY, mas essa aqui é a impressora mais simples e a matemática é a mais simples possível, né? E isso aí torna ela ser mais simples de fazer também. Aí a gente foi fazendo alguns ajustes ao decorrer do processo, né? Como por exemplo a gente adicionou aqui alguns pezinhos anti-ruído. E é isso, pessoal. No mais, são essas partes que a gente está construindo, evoluindo. E a cada vez mais, né, a impressora não para por aqui. Por exemplo, a gente sempre pretende evoluir. Como por exemplo, imprimir essas partes em MDF, de MDF em filamento, né, em PLA. Isso aí vai dar um caráter mais profissional. Por quê? Porque a gente está retroalimentando o nosso projeto. Ou seja, a gente fez o projeto, mas está utilizando o projeto para se auto-aprimorar. E esse é o poder que a impressora 3D tem, né? O poder de criar um ecossistema de projetos e que ela sempre pode acabar melhorando outra coisa, imprimindo uma coisa mais interessante e se auto-melhorando. No mais, galera, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem caso vocês tenham gostado, tenham alguma ideia, comentem, não deixem de comentar, comentem se vocês acharam a ideia boa, se tem alguma sugestão para estar melhorando a nossa impressora, né? É claro que ela aqui não está perfeita, mas chegamos num mínimo produto viável, né? No MVP. E no mais, até mais, galera.